Oi, meu nome é Bárbara e nesse canal eu falo sobre arte e assuntos relacionados. Algumas pessoas já me pediram lá no Instagram, na época que eu fazia o podcast Prazer Arte, para que eu falasse sobre o tema arte e espiritualidade. Como vocês estão vendo, o tema não é bem espiritualidade, mas espiritismo. Por quê? Porque a espiritualidade, ele vai meio que abranger um pouco. Existem religiões, doutrinas e filosofias que são espiritualistas, ou por exemplo o espiritismo, que é diferente, né? O espiritismo, ele também não é uma religião, ele é uma filosofia, uma doutrina, né? Eles falam muito fé raciocinada. O espiritismo, como eu disse, né, a fé raciocinada, dentro dele vão ter vários pontos e eu tenho algumas coisas que eu acho interessante, que são a arte mediúnica, um tema, a arte mediúnica e a inspiração. São duas coisas que eu quero falar nesse vídeo hoje para iniciar. E aí, conforme for surgindo, se alguém tiver uma dúvida, escreve aqui, eu já respondo no comentário ou vira tema para outro vídeo. Começando com uma arte mediúnica. O que é uma arte mediúnica? Talvez você já tenha ouvido falar, já conheça e tá tipo, não acredito que você bota fé nesse cara de arte mediúnica e artista mediúnico. Então, eu entendo perfeitamente que é uma coisa assim bem... mas é muito interessante. Então, mesmo que você duvide, que você seja totalmente descrente de qualquer coisa que eu tô falando, são coisas interessantes. Porque muitos artistas mediúnicos, por exemplo, eles pegam, quase pintam, fazem uma cópia quase idêntica, imitam coisas assim que especialistas, não eu, identificaram-se exatamente como outros artistas. Então, mesmo que seja uma farsa, olha, uma farsa muito boa. Luiz Antônio Gasparetto é internacionalmente conhecido pelas suas pinturas mediúnicas. Gasparetto começou a pintar com as mãos aos 13 anos de idade. Ele trabalha quase sempre assim, de olhos fechados. Já fez mais de 13 mil desenhos e telas. Ele se entrega, entendeu? E aquelas são ondas, como ondas de choque. E aquelas ondas de excitamento, dá vontade de gritar, de contentamento, de excitação, que é um negócio assim... É um barato, esse negócio é um barato de mediunidade. Entra, assim, a personalidade dele junto com a sua. Eu tô aqui, tô lúcido, e tem aquela personalidade. De repente, meus olhos começam a ver como os olhos de Gauguin vê o mundo. Os olhos de Van Gogh, os olhos da Tarsila do Amaral, que é um doce de criatura. Ela começa a ver com os olhos. Tá, mas o que seria, assim, a explicação dessa arte mediúnica, tá? Esse Luiz, ele faz quadros que diz ser do Monet, alguns do Van Gogh, do Renoir, enfim. Bom, um artista mediúnico, ele tem que ser médium. E o que é mediunidade? Mediunidade é uma coisa só do espiritismo. Mediunidade é uma coisa que todo mundo tem um pouco ali de mediunidade, só que algumas pessoas têm um pouco mais aflorada que as outras, têm mediunidade mais presente, outras nada perceptível assim. Por exemplo, um dos maiores médiums dos últimos tempos, Chico Xavier, tem uma ocasião em que um amigo dele relata que vivenciou isso com o Chico, em que o Chico estava lá psicografando uma sessão, a sala cheia de gente, chegou uma senhorinha, sentou perto dele, e ele muito educado e tal, com a senhorinha, falou: desculpa te perguntar, mas a senhora tá viva ou tá morta? Ou seja, ele via aquilo, não sei se ele falou viva ou morta, desencarnada, mas assim, enfim, ele não sabia distinguir devido a quão, assim, perfeição era, assim, dessa visão. Porque eu falo perfeição, que algumas pessoas, no meu caso, por exemplo, também tem mediunidade. E no meu caso já cheguei a ver, mas nada tão nítido. Muito menos a ponto de confundir ou perguntar se tá vivo ou tá morto, né? Mas enfim, se algum dia aparecer, espero que seja assim. Pra eu não achar que é algo pra eu não assustar. Continuando, cada pessoa tem um pouco de mediunidade. E um certo tipo, por exemplo, algumas pessoas escutam, outras veem. Claro que nem sempre a pessoa vai ser só médium, né? Pode ter algum transtorno, pode ser algo biológico do cérebro. Não que a mediunidade não seja biológica,
Mas assim, vocês entendem eu falar um pouco isso, embora seja errado eu dizer isso, porque a mediunidade também é biológico. O que determina que uma pessoa ela possa ter uma intervenção espiritual que pega o mundo das ideias no lobo frontal, ou que ela tenha uma clarividência, ou que vá para uma área motora e ela tenha uma psicomotricidade ali mediúnica, como uma psicografia, por exemplo, ou que vá para a área auditiva e ela tenha ouça vozes, por exemplo. O que determina, não é? São características biopsíquicas da pessoa. Então, há características particulares de percepção sensorial. Tá? Então, cada pessoa tem uma estrutura química, genética própria, singular, que torna ela predisponente a ativar com mais facilidade a área auditiva, a área visual, a área motora ou a área intelectiva. Seria mais ou menos como, por exemplo, o chamado órgão-choque, não é? Cada pessoa tem o seu órgão-choque, quando ela fica estressada, onde atinge? Um atinge no estômago, outro tem uma asma. Continuando, por exemplo, esse Luiz Gasparetto, uma entrevista que ele relata, um dos motivos para eles também escolherem o Luiz, dentre outros, seria o fato dele ter sido dançarino. Agora, não sei se é nessa vida ou na outra, porque sim, o espiritismo acredita em reencarnação, como algumas religiões, doutrinas. Então, eu não lembro se era nessa vida ou se era na outra em que o Gasparetto tinha sido dançarino. E isso aí iria ajudar na hora de usar ali o corpo do médium. E como é que faz? O espírito entra lá dentro? Não. É meio complicado de explicar. Não entra dentro, sabe? Não tem como explicar, que é bem complexo. E por ser uma pintura no corpo que no meio que não está sendo seu, que você não domina tanto, né? Não vai sair exatamente assim como uma pessoa imaginava, ou vai sair mas um pouco mais de dificuldade. É o que esse Luiz Gasparetto relata em algumas situações. O fenômeno mais estranho acontece com Edouard Manet, um impressionista francês que morreu há quase 100 anos. Gasparetto diz que Manet exige que os quadros dele sejam pintados com os pés. Veja. Ninguém da família de Gasparetto, nem mesmo um parente distante, tem qualquer tendência para a pintura. Ele mesmo só foi se interessar em conhecer melhor as obras dos grandes mestres depois que começou as sessões de pintura mediúnica. Mas e a opinião dos psicólogos, psiquiatras e cientistas sobre Gasparetto? No mínimo, ele é um caso muito especial entre centenas e centenas de paranormais que aparecem a todo momento no Brasil e no mundo. Gasparetto não foi acusado até hoje de charlatão. Ninguém disse que é fraude. É verdade que alguns estudiosos de arte criticam a pintura que ele faz. Mas muitos cientistas que estudaram Gasparetto, mesmo não acreditando no fenômeno religioso, isto é, na intervenção dos espíritos, admitem que ele é dotado de uma sensibilidade excepcional, de um incrível talento para usar as cores, as tintas, as mãos e até mesmo os pés, para reproduzir o estilo dos grandes mestres da pintura. E qual o objetivo desses pintores? O que é mais importante para eles é poder estar de volta. Eles ainda sentem uma ligação profunda com todos nós. Eles querem mostrar que estão vivos, que é possível, através da sensibilidade especial de pessoas como eu e como tantos outros, manifestarem ainda a sua personalidade, o seu gênio criativo, mostrando que após a morte nós continuamos vivendo, experienciando, a nossa personalidade continua íntegra e existe, portanto, vida após a vida.